Tá, faz um tempo já que eu fico pensando em como abordar livros aqui no canal. Livros são algo que eu gosto bastante, dá pra ver, mas eu nunca sabia como começar a abordar esse assunto. Eu queria trazer algo legal, que as pessoas tivessem um mínimo de interesse de assistir, e não uma resenha chata comigo mostrando o livro aqui e falando sobre ele. E ontem, galera, na madrugada de ontem, aí no dia 9 de novembro, eu acho que eu descobri algo que pode ser interessante o suficiente. Eu não li o livro ainda, e é por isso que eu acho que vai ser interessante, vai ser uma descoberta, inclusive, junto com vocês, e vai ser tipo um vlog de leitura que eu vou falando das minhas impressões conforme eu for lendo, tá? Ontem à noite eu encontrei um livro que tá em pré-venda na Amazon, pelo menos no momento da gravação aqui, mas ele tava já com o e-book disponível instantaneamente. Então o livro ele ainda vai ser lançado, mas o e-book já tava lá para comprar. Mais barato, inclusive. Peguei e comprei. Galera, eu comprei o livro simplesmente sem saber nada sobre ele, motivado exclusivamente pela capa. Nem a sinopse eu tinha lido direito, tá? Começa por aí, eu acho que isso é um ponto importante. Mas teve algo nele que me chamou bastante atenção. Ele tinha lá o subtítulo de uma série chamada Dungeon Crawl. E isso me chamou bastante atenção. Se vocês não sabem, eu tenho um outro canal aqui no YouTube de RPG de mesa, e é um negócio que eu gosto bastante, que eu dedico grande parte do meu tempo, eu tô praticamente já vivendo de RPG de mesa. E esse livro, galera, ele é um nicho muito específico da ficção científica e de aventura, que ele trata sobre RPGs. De uma forma diferente, né? Como se fosse baseado ali na vida real, ou como se fizesse parte da vida real. Lá fora existe um termo para isso, que eles chamam, e provavelmente eu vou pronunciar errado aqui, que é o Light RPG. Que são esses RPGs, esses livros, nessa categoria literária relacionados a RPGs. Tá, você pode estar um pouco desinteressado agora, mas fica aí que eu vou... Calma que vai ficar bom. E aí eu peguei o livro, galera, só pela capa, e comecei a ler ontem. Eu tinha acabado de ler um livro bem interessante, mas que eu tinha enrolado muito para conseguir ler, que era O Segredo Final, do Dan Brown, né? Mais um livro ali do Robert Langdon, que eu gosto muito, inclusive, mas eu enrolei muito para ler. E aí, eu tenho uma pilha considerável de leituras, de coisas que têm que vir, né? Que estão na fila e já esperando há um bom tempo. Mas esse livro me chamou tanta atenção ali pela capa e por esse gênero de literatura que eu, sinceramente, nunca tive contato explícito ali. Inclusive, se vocês tiverem conhecimento sobre outros livros já em português do Brasil com esse tipo de nicho literário, comentem aí, por favor, que eu fiquei bem interessado, tá? Por mais que eu ame RPG de mesa, e como eu falei, eu jogo RPG de mesa toda semana, eu nunca tinha tido contato com esse tipo de literatura, e eu confesso que ontem à noite, assim que eu li o primeiro capítulo, galera, eu já me apaixonei pelo livro, tá? Eu ri alto lendo aquele livro, não é brincadeira não. É muito difícil eu dar gargalhada mesmo lendo o livro, e no primeiro capítulo desta belezinha aqui, eu ri muito, tá? A gente tá falando aqui do livro Cal, o Explorador de Masmorras. E aí, cara, eu comecei a ler sem nenhuma pretensão, juro pra vocês. Eu peguei o livro, no Kindle, e falei assim, olha, eu vou ler o primeiro capítulo ali, o segundo capítulo no máximo, e se eu não gostar, eu simplesmente vou ignorar, fingir que nunca aconteceu e partir pro próximo livro da pilha de leitura. Mas como eu disse, galera, logo no primeiro capítulo eu já dei risada alta com isso daqui, e me chamou realmente muito a atenção. O livro, ele é despretensioso, não vai ler achando que você tá aqui lendo uma odisseia ou algo do tipo. Mas ele é muito interessante e muito engraçado. Principalmente, galera, as referências que ele faz aqui relacionadas a RPG, tá? E aí, eu fiquei tão curioso com esse livro, eu tenho uma nerdice de sempre procurar as coisas, principalmente de bastidores de coisas que eu gosto. No momento, eu tô em 10%, tá, do Kindle, então eu li muito pouco ainda sobre ele, mas eu já tô completamente viciado no livro. Ele vai ser publicado aqui no Brasil pela HarperCollins, e como eu disse, tá em pré-venda, mas a editora já, pelo que eu entendi, tá apostando tanto nesse projeto que eles já colocaram em pré-venda o primeiro e o segundo volume de uma vez só, o que me chamou bastante atenção, né? O primeiro volume, que é esse, Cal, o Explorador de Masmorras, eles se definem ali o subtítulo como uma leitura de RPG intergaláctica, e eles já colocaram em pré-venda o segundo, que se chama Cal e o Cenário Apocalíptico. Eu também tô bem interessado e bem curioso para ver como é que é. E aí, galera, eu comecei a pesquisar sobre isso, para ver do que esse livro falava, como que era, de onde surgiu, por quê e tal. E eu descobri já, em 10% do livro, algumas coisas bem interessantes, sem tomar spoiler, ainda bem. Olha só, eu descobri que esse livro, ele é escrito pelo Matt Ginniman, mas parece que esse é um pseudônimo dele, né? Esse parece que não é o nome do cara de verdade, mas ele acabou adotando esse perfil literário, digamos assim. Eu descobri que ele começou a publicar esses livros como um autor independente. Se você não sabe, na Amazon você pode publicar e-books de maneira independente ali.
sem ter uma editora por trás, né, um grande trabalho por trás e tal. E ele fez isso. Ele começou a publicar, galera, esses livros aí como um autor independente. E olha só, já tem 7 livros publicados. Isso virou uma grande de uma série, né? Eles inclusive chamam essa série aí de Dungeon Crawl, né? Dungeon Crawl no RPG de mesa é como se fosse uma dungeon que você vai... A aventura é só isso, é só você explorar a caverna, né? Ela não tem muito outro tipo de roleplay pra se fazer. Por enquanto que eu vi do livro, eu já vou chegar lá e falar mais sobre isso, é basicamente isso mesmo, tá? Ele parece que tá numa masmorra ali, que ele vai ter só que ir passando de fases, digamos assim. Mas o jeito que é escrito e como é engraçado, me pegou demais. Fiquei fascinado na parada. E agora eu já quero que a HarperCollins traga os outros, mesmo só tendo lido 10% do livro, tá? Lá fora já existem 7 livros publicados e o 8º já está prometido, tá? Inclusive, tá prometido o 8º aí pro ano que vem. Então o cara tá a milhão ali. Me preocupa que a partir do 3º ali não tá escrito mais o Carl, que é o personagem principal, que eu gostei muito. Então eu não sei se os outros vão ser com ele ali ou não, e também não vou procurar spoilers pra saber. Mas eu queria dizer pra vocês que eu encontrei, eu tava procurando bronze e eu achei ouro, né? Literalmente, cara, parece muito divertido. Enfim, eu vou ir compartilhando aqui mais conforme eu for lendo o livro, mas basicamente tá na premissa aí, na sinopse, 10% do livro, tá? É impossível dar spoiler realmente de alguma coisa. Mas a sinopse do livro é a seguinte: o cara, ele é um humano, o Carl, ele é um humano comum. Ele vive num apartamento ali com a ex-namorada, que até então era namorada, mas aí ela foi viajar, ele descobriu que ela foi viajar com o ex-namorado dela, e aí ele ligou pra terminar com ela e tal. Então ela tá nessa viagem, essa namorada, ela tem um gato, uma gata, né, persa, inclusive, né, uma raça muito cara aí de gato, se você parar pra pesquisar. E ela deixou a gata com ele, né? Ela foi viajar, eles terminaram durante o período que ela tava viajando ali, e a gata ficou lá no apartamento, e ele falou que ia cuidar da gata enquanto isso. Ele é de Seattle, né? E lá tava um frio do caramba, uma neve, e ele tá cuidando da gata. Um determinado dia, essa gata foge, uma noite, né, numa madrugada, essa gata foge ali do apartamento, ele sai pra pegar a gata, e o mundo simplesmente colapsa. Tipo assim, o mundo simplesmente some. Todas as estruturas sólidas, elas são simplesmente destruídas, amassadas, como se alguma coisa gigantesca pisasse ali sobre elas. E aí aí tudo começa, a coisa é muito rápida, né? Muito frenético. Eu acho que isso pode já espantar alguns leitores, mas chamar a atenção de muitos outros. É tudo muito rápido, muito frenético ali. Ele rapidamente já vê um portal, e esse portal fala que ele tem uma masmorra, e quem não entrar nessa masmorra vai sofrer danos, e ele entra só de samba canção, uma jaqueta e um crocs. E a gata, né, da ex-namorada dele. E as coisas começam a acontecer. Tem uma IA, uma inteligência artificial que parece controlar, organizar ali a parada. E ela é muito engraçada, né? A descrição que ela dá para as coisas é muito engraçada, é o que me tira boas risadas aí nesses 10%. E eu fiquei bem curioso. Então, basicamente, galera, ele vai seguir a estrutura de um RPG. É como se ele tá lá numa masmorra, tem vários andares, ele precisa percorrer esses andares para conseguir sobreviver, chegar até o final. Mas parece que existem outras saídas ali do livro. Obviamente, galera, a partir daqui vai ter spoilers, digamos assim, porque eu vou compartilhar conforme eu for lendo, né, minhas impressões. Então a sinopse é essa. Se você quer mergulhar e ler isso daí também, vai na fé, eu já recomendo demais mesmo com 10%, porque eu realmente me diverti muito, né. Eu só parei de ler ontem porque já era madrugada mesmo, e eu precisava parar, porque senão eu tava lendo demais até agora. E parei pra gravar porque eu pensei que aqui é uma ótima oportunidade pra falar de livros no canal. Enfim, então eu vou falar sobre uma experiência de leitura. Esteja avisado que a partir daqui tem spoiler. Se você chegou até aqui, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante, e também tem o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Se você puder comprar pelo meu link, eu agradeço demais, tá? Muito obrigado a todo mundo que compra aí pelo link da Amazon, beleza? Então vamos lá, que agora é spoilers com as minhas impressões. Se você não tem pretensão de ler o livro e tal, pode ficar aqui comigo, apesar que, como eu falei, por enquanto eu tô em 10%, não tem muito spoiler que você vai tomar realmente, tá? E basicamente, galera, ele entra ali numa masmorra e ele começa a descobrir como que as coisas se desenrolam ali, como as coisas funcionam.
Pelo que eu entendi até agora, os 3 primeiros níveis eles são como uma espécie de tutorial avançado. O primeiro nível é um grande tutorialzão, em que ele vai aprender a usar os menus, que ele vai aprender a barra de vida, o minimapa, ele ganha algumas caixas ali, loots, mas o mais importante, que a gente aprendeu até agora nesse primeiro nível aí, ele encontra uma espécie de guilda, que é a guilda dos iniciantes. E lá tem um cara velho já, que diz que foi um participante antigo de outras edições ali do programa, porque sim, isso é um programa. Os alienígenas, eles plantam humanos em planetas, depois de alguns milênios, eles voltam, mineram todo o planeta dos humanos e os sobreviventes eles usam numa espécie de espetáculo. Essa que é a premissa real do livro, né, da coisa. Então é como se fosse um reality show em que esses humanos aí, sobreviventes, eles são acompanhados. E a partir do segundo nível, isso ainda não aconteceu na parte que eu tô lendo, mas pelo que eu entendi no segundo nível, eles começam a ser vistos por outras pessoas da galáxia. Então, qualquer lugar ali das pessoas do espaço, outros alienígenas podem assistir ele enquanto ele percorre e supera os desafios das masmorras. Parece que tem uma quantidade, um limite de dias que precisam ser respeitados até ele ir pro próximo nível. Então, ele precisa realmente atravessar um portal e ir descendo, né? Uma masmorra que desce, e ele precisa ir descendo ali para conseguir sobreviver e avançar no jogo enquanto ele é acompanhado e assistido por outras pessoas. E aí, conforme mais seguidores ele tem dentro desse programa, maiores são as chances dele receber patrocínios. E aí ele vai ter itens melhores e coisas do tipo. Cara, rapidamente eu fiquei fascinado pelo universo ali e viciado no que tá acontecendo. Agora ele tá passando nessa fase de tutorial e ele pegou alguns loots. Cara, isso é muito engraçado, né? Eu vou ler um pedaço aqui pra vocês terem uma noção só da descrição do que é. Olha só, conforme ele vai realizando coisas lá na masmorra, ele tem conquistas que dão bônus ali, caixas pra ele de loot, né? Uma delas é o seguinte: apita a notificação, né? Nova conquista, você matou um monstro. Aí vem a descrição: assassino, ele devia ter uma família. Muito bom, ele fala: recompensa, você ganhou experiência, conseguiu o suficiente e poderá até subir de nível. Então tem essas descrições que são muito engraçadas, galera. Outra, eu tô tentando não dar muito spoiler aqui, né? Mas ele fala olha, nova conquista, subiu de nível, bebê. Você recebeu experiência suficiente para subir de nível. Recompensa, subir de nível é o seu trabalho, você não ganha recompensa por isso. Então fica só notificação por notificação. E aí ele vai aprendendo e prosseguindo nas coisas lá. Enfim, eu vou voltar a ler. Depois eu volto aqui para complementar o que eu achei sobre esse livro. E conforme eu for avançando nas porcentagens, eu vou fazendo comentários por aqui. Muito bem, passaram-se, galera, alguns dias aí. Infelizmente eu não consigo ter uma cadeia de leitura muito longa, então eu só consigo ler no final do dia e isso acaba demorando. A minha ideia para esse vídeo era que eu lesse ali 10% do e-book e viesse aqui comentar. Mas, galera, não deu, é muito bom, tá? O livro realmente ele é muito interessante. E assim, eu quero deixar um negócio bem claro aqui, né? Não é um livro que vai te fazer refletir sobre a vida, não é um livro que vai te engrandecer. É aquele famoso livro entretenimento, tá? É aquele livro que você vai ali pra esquecer dos problemas. E isso pra mim tá sendo muito bom, principalmente na fase da vida que eu tô. E eu acho que por isso que eu me conectei tanto com esse livro, né? Eu acho que a leitura ela tem muito disso, depende muito da experiência, do momento que você tá tendo com a sua experiência de leitura. E esse livro se encaixou perfeitamente nisso. Eu vou comentar mais sobre o livro em si, mas eu achei legal falar sobre isso, né? Porque eu tô lendo ele sempre no final do dia, antes de dormir, e por mais que ele seja um livro eletrizante, no sentido de que as coisas estão sempre frenéticas acontecendo e tal, ele é um livro que te distrai muito, né? Ele é muito imersivo, no sentido de te tirar dali e colocar em outro lugar. E, cara, muito divertido, tá? Muito divertido. Nesse momento, eu estou em 50% já do e-book. Pois é. Eu não consegui parar de ler, eu queria vir aqui gravar em 10%, mas aí teve um dia eu já li 25% de uma vez só, no outro eu já li 15%, e aí as coisas foram indo sem eu ter tempo de vir aqui gravar. Então, foi rolando. Mas eu já tô em 50% e eu vou dizer pra vocês que tá muito bom, mas eu tô preocupado, tá? E eu vou explicar um pouco o porquê dessa experiência. Nessa parte que eu tô, enfim, eu falei, ele tava lá na masmorra, né? Ele tava passando da primeira fase, o primeiro andar, e aí surgiu uma questão de preocupação realmente para achar o segundo andar. Isso porque existe um tempo, né, limite para as pessoas irem para o segundo andar, e quando esse tempo zera, todo mundo que tá no primeiro andar já era, né? Ou morre ou é designado para alguma outra coisa dentro desse tal sindicato. Até agora, 50% do livro, a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o que acontece. Parece que tem toda essa parada do sindicato e várias empresas galácticas associadas ali. O sindicato utiliza um pouco da mineração desses planetas e
e outras empresas interligadas lucram com esses planetas fazendo essas competições. E aí ele foi aprendendo várias coisas, já o Carl foi aprendendo muita coisa ao longo dessa percentagem aí do livro, e inclusive enfrentando mais boss, né? As batalhas de boss são muito legais. Ele enfrentou um lá que era o Sukito, é um boss da academia, né? Ele é um chefinho de bairro, então eles dividiram os chefes do livro em várias categorias diferentes. A gente tem o chefe do bairro, que é o mais fácil, aí tem o chefe de município, e assim por diante. E obviamente cada um deles tem recompensas melhores, né? Então teve esse Sukito aí, que era outro chefe de bairro. Foi bem interessante, ele usava muitas gírias da academia de bodybuilder e tal. E a tradução ela foi muito inteligente, porque tá todas as gírias, as referências, tudo muito adaptado pro contexto brasileiro, né? O que deixa as coisas ainda mais interessantes. Então a gente foi acompanhando isso, e depois a gente chegou ali numa fase legal em que ele começou a encontrar outras pessoas, algo que até então não tinha acontecido direito, né? Ele encontrou ali primeiro umas pessoas PK, quem joga games aí, MMO online, vai lembrar desse termo, né? Eu, quando era criança, ali tinha uns 11 anos, e jogava jogo online, eu morria de medo dos PK, né? Eles ficavam na porta das cidades, ali, as cidades elas sempre são locais seguros, e esses PKs eles ficam fora da cidade esperando as pessoas ali saírem, e eles matam aqueles jogadores só pra atrapalhar ou pra pegar o item deles, alguma coisa assim. E no jogo tem também, né? Ele encontra ali um grupo de PKs e tal, mas tava dentro de uma área segura, então isso acaba não sendo muito problema. E aí, depois disso ele encontra outras pessoas que eram de um grupo de um asilo. Cara, isso me surpreendeu, assim, eu não esperava que ia ter algo nesse sentido, né? Era um asilo que teve um alarme de incêndio ativado, e aí todos os idosos desse asilo tiveram que sair, né, por conta do alarme de incêndio, quando aconteceu o negócio de todos os prédios serem amassados, e as pessoas que estariam lá dentro teriam morrido, mas eles, por conta desse alarme de incêndio, saíram. E lá também existiam dois amigos, eu acho que eles são irmãos, né? Que eram instaladores elétricos, e eles estavam fazendo reparos na cozinha desse asilo, pro outro dia de manhã os idosos conseguirem ter café da manhã. Então eles estavam lá de madrugada trabalhando, e aí por conta do alarme de incêndio eles saíram e todos foram levados. E aí eles fizeram uma organização na frente da entrada para o segundo andar, esperando uma oportunidade de conseguir atravessar e eles continuarem sobrevivendo. É uma situação que desperta um pouco de empatia ali, porque você pensa no número gigantesco de pessoas vulneráveis que, né, estão expostas ali naquela situação. O grande problema disso é que, para eles chegarem no segundo andar, existe ali a entrada, né, um boss de município. Eles precisam passar para chegar no segundo andar. E aí, eu realmente, na hora que eu tava lendo, eu fiquei preocupado, porque o que a gente tinha ouvido até então, né, pelas exibições dos episódios de outros dias, que já que é tudo televisionado e tal, isso não é muito rotineiro na narrativa, tá? Eles só falam por cima, assim, a gente nem presencia direito, mas eles comentam que um grupo gigantesco de pessoas iam enfrentar esses bosses de município, esses chefões de município, e normalmente eles acabavam perdendo, né? Não tem como você fugir de uma luta de boss, você morre. E aí eles estavam lá com um grupo de idosos, que obviamente não iam participar da luta, e tinha o Carl, a gata, que era a princesa Donut, e os dois técnicos. E aí tem uma mulher lá do asilo, que a gente descobriu que ela é PK também, né? Fica um símbolo de caveira do lado do nome da pessoa quando ela matou já outras pessoas. E a gente descobre que ela matou outros velhinhos do asilo, que quando entraram ali na masmorra, eles acabaram se machucando muito e tal. E aí, pra eles, era melhor eles serem, né, executados e pararem de sentir tanta dor e desconforto do que terem que sobreviver lá sem remédio, sem nada, né? Então ela acabou executando mais de 10. E ela parece ser uma pessoa sombria e tudo mais. Enfim, e aí tinha esse grupo e enfrentando um boss de município. E aí de duas uma, né? Ou a luta seria decepcionante, ou alguém ia efetivamente morrer e eu não sei o que ia acontecer. Enfim, eles começam a se preparar para isso. Eles até pensam em procurar outra entrada para o segundo andar, porque dizem que existem várias por aí, mas elas são bem distantes uma das outras e o tempo deles estavam acabando. O Carl, então, ele decide fazer a situação mais lógica. Ele vai upar de nível o máximo possível, se preparar para essa batalha contra esse chefão de município, para depois conseguir atravessar junto com os outros, e eles bolam toda uma estratégia para conseguir. Essa parte eu achei legal, porque a hora que eles entram para lutar contra esse boss de município aí, eles acabam vencendo na inteligência, principalmente. Ainda assim, eu fiquei com, sei lá, um gostinho de quero mais, sabe? Ninguém morreu nessa batalha, foi muito fácil. Então, acabou que foi um pouco decepcionante, né? A primeira batalha de chefão de município deles, eu achei que ia ser algo mais interessante ali, mais emocionante.
E não foi, né? Eu acho que pelo menos algumas pessoas poderiam ter morrido ali, que particularmente são personagens que não sei nem o nome, não ia fazer tanta diferença e ia deixar uma coisa mais marcante um pouco, né? Mas tudo bem. Aí agora eles vão participar de uma entrevista, olha só, vencer esse boss de município com inteligência garantiu a eles uma entrevista. E eu parei nessa parte aí, que é a parte 2 do livro, inclusive, né? Mas eu tô preocupado por quê, galera? Eu agora já tenho a certeza, praticamente, de que esse primeiro livro ele não vai abranger a masmorra inteira. E isso me preocupa, porque a masmorra ela tem 18 níveis. Dizem que o que a gente conhece até então é lá do 11º e 12º nível, né? 11º e 12º. 11 não existe, é ótimo, né? 11º e 12º nível. E o livro ele já tá em 50% e eles acabaram de entrar no segundo nível. Eu queria muito ver que pelo menos esse livro fosse até o terceiro, onde eles podem escolher lá raça e classe. Acho que isso vai ser um momento bem interessante, que eu tô curioso realmente pra ver. Mas eu já não sei se esse livro ele vai abranger o terceiro nível, não. Eu tô achando que o livro deve acabar quando eles chegam no terceiro nível. E eu só posso imaginar que os outros livros que o autor escreveu se referem ainda sobre a mesma masmorra, só que em níveis mais profundos. O que é um pouco decepcionante, porque eu queria ver mais, né, dessas masmorras todas aí e tal. E por outro lado é bom porque eu sei que vai render muito, ele não vai apressar nada, né, não vai estar nada apressado com relação aos demais níveis, mas eu queria ver mais. E agora 50% do nível eu sei que é impossível eles abranger a masmorra inteira. A menos que aconteça alguma coisa no final e eles consigam escapar, alguma coisa assim, mas seria bem decepcionante pra mim. Eu queria muito que ele continuasse dentro do jogo. Até porque dizem que quem vence até a 18ª masmorra, o 18º nível, consegue ser o dono do mundo, né? Ganha ali o mundo realmente pra fazer o que quiser. E eu queria muito que o livro fosse por esse caminho. Vamos ver aí os próximos capítulos, como que as coisas vão se desenrolar, tá? Mas por enquanto eu tô gostando bastante. A luta foi um pouco decepcionante, mas o livro continua muito interessante, entretenimento garantido, boas risadas e tudo mais. Tá sendo uma das melhores leituras do ano. Então, galera, acabei o livro. Acabei, tá? Eu li em uma semana, o que pra mim é um recorde, tá? Eu sei que tem gente aí que, cara, pega e lê um livro em um dia, né? 300 páginas em um dia e tal. Mas eu nunca fui esse tipo de leitor, né? Eu sempre demorei, assim, consideravelmente pra ler. E meu máximo de páginas foi 100 e depois disso já me dava uma visão ali embaçada e tal, e eu parava. Tá? Eu sei que isso é treinamento e tal, mas nunca fiz questão e eu nem tenho tempo também pra ler tanto assim durante o dia. Mas o livro eu li bem rápido, tá? Considerando principalmente que o livro 1 aqui ele tem 416 páginas, é um livro considerável, né? Eu acho que todo livro acima de 300 páginas já é algo bem considerável ali. Mas assim, vou falar pra vocês que muito divertido, tá? Eu não sei se foi o melhor livro do ano, mas que foi o mais engraçado, que foi o mais divertido, mais prazeroso de ler, com certeza foi, tá, galera? Livro muito bom, recomendo demais aí você que tá precisando de alguma coisa pra ler que vai, cara, te fazer esquecer da vida ali, esquecer dos problemas, que vai te divertir e tal. Muito bom, principalmente se você é desse mundo de videogame, de RPG de mesa. Você não precisa necessariamente ter o conhecimento, né? Eu acho que isso que nas outras partes do vídeo eu falei, talvez eu não tenha sido tão claro. Você não precisa ter o conhecimento sobre RPG de mesa, até porque ele tá muito mais relacionado a MMO online do que RPG de mesa em si, tá? Então, mais conhecimento de videogame básico ali pra você se identificar. Mas nem isso também é necessário, né? Só você saber como funcionam os jogos já permite você ler sem maiores problemas. E é tudo muito bem explicado também. Enfim, sobre o final do livro, tá? Tem alguns pontos muito bons e alguns pontos de atenção aqui que eu queria deixar. Primeira coisa aqui que eu confirmei, né, com o final do livro é que realmente os livros sequência, eles continuam a história do nosso amigo Carl. Pelas masmorras aí, o que já me deixou muito feliz, então quer dizer que a gente vai acompanhar a dungeon mais pra frente, e esse era um dos meus medos. Esse livro aqui, ele aborda o primeiro e o segundo andar do livro, né? E que são como se fossem os andares tutoriais, para dizer a verdade, em que a gente é situado no mundo, e assim o Carl também. E é muito legal, porque se a gente pensar que no primeiro livro, os 2 primeiros andares, eles são só o tutorial do jogo, e já foi tão divertido, tão frenético, já aconteceu tanta coisa legal, eu fico imaginando os próximos, né, como que vai ser. Eu acredito, tá, que ele talvez siga a fórmula pro segundo livro de colocar, tipo, 2 andares por nível, tá? Se for nesse sentido, eu não sei se tá? Eu tô chutando aqui pela receita de bolo
desse primeiro livro aqui. Se for assim, e a gente já tem 8 livros lançados, né? Tem 7 livros publicados, o 8º vai sair no ano que vem, quer dizer que a gente teria 16 andares da masmorra, 2 por livro, certo? Então, se a masmorra tem 18 níveis, a gente tá muito perto ali de conseguir, e eu espero muito mesmo que a HarperCollins traga esses livros pro Brasil, né? Que todos eles traduzidos em português e rápido, porque eu quero muito ler e saber o que aconteceu. Bom, vamos lá. Falando sobre o livro em si, a gente tem mais algumas lutas de bairro e tal. O que começa a pegar muito na segunda metade do livro, principalmente no segundo andar, é a questão das visualizações, né? A partir do segundo andar, eles podem ali ser assistidos por pessoas de toda a galáxia, eles podem ser seguidos e favoritados. E assim, num primeiro momento, a gente acha que eles não vão ter muitos seguidores porque eles sequer são exibidos no programa, né? Que aparece lá com os melhores momentos do que aconteceu na masmorra. Mas isso não é bem assim, até porque logo quando as coisas mudam, eles são chamados para uma entrevista, o programa da Odete. A Odete, ela já foi uma exploradora também, e ela acaba convidando eles, e ela acaba agindo ali como uma segunda auxiliar, digamos assim, dos personagens, que é muito importante, ela dá informações que são muito valiosas, e parece que ela tem uma história, inclusive, com o guia da masmorra deles, que era o ratão lá, que é bem legal também de se acompanhar. E aí, esse programa faz eles ficarem muito famosos, muito famosos. Eles já têm trilhões, no segundo livro eles já têm trilhões de seguidores, né? A Donald, principalmente, a gatinha, por conta do grande carisma ali que ela tem. Não que o ponto de carisma dela afete os espectadores, não é isso. Os pontos de atributo deles só valem pra dentro da masmorra, pra dentro do jogo, mas ela é carismática por si só, né? Isso é bem legal. E no programa da Odete, eles performam super bem, o que faz com que as atenções se virem ali na direção deles. E ali, aqui, nessa segunda parte do livro, eu senti que ele tá plantando muitas coisas pro futuro, né? Isso é bem interessante. Algumas eu gostei, outras não. Uma das que eu gostei, em um determinado momento eles são chamados para uma segunda entrevista. Eles ganham ali uma espécie de gerente de marketing que vai ajudar eles a gerir as entrevistas, visualizações, coisas positivas e tal. E eles começam a ser apresentados a vários elementos pro segundo e terceiro andar, né? A gente tem bastante informações já sobre o terceiro e o quarto andar nessa segunda parte, mesmo eles estando apenas no segundo andar da masmorra. Basicamente, eles vão dar outra entrevista, e essa entrevista é com uma espécie de orc, tá? E é um programa, assim, pitoresco, um programa em que o cara gosta realmente de rir da desgraça alheia, e o Carl fica mordido com isso, ele não gosta dessas atitudes tomadas, e quando ele entra ao vivo no programa, ele vira um babaca, né? Ele começa a zoar com o apresentador, ele começa a fazer várias coisas ali para desrespeitar mesmo o lugar do programa, já que é um programa de adolescentes, e o apresentador, ele foca muito num humor que não é... Assim, é uma coisa meio zoada mesmo, né? Ele não gosta de brincar com a vida dos outros exploradores, de rir dos outros exploradores que se deram mal e coisas do tipo. Enfim, ele ganha uma inimizade fortíssima com esse apresentador, e a gente descobre que esse apresentador, ele, além de ser um orc, que faz parte da masmorra, ele também é um príncipe, tá? E que lá no nono andar? Acho que é no nono andar, eles vão se reencontrar. E o Cal, então, já tem um inimigo ali poderosíssimo do nono andar. Esse inimigo tá ligado, inclusive, com um dos itens que a Donald pegou lá no começo, que era aquele... eu não lembro se era a coleira... eu não lembro que item que era exatamente, mas que dava muito bônus pra ela de carisma, e que fazia com que ela virasse parte da briga de família que acontece no nono andar mesmo. É tipo uma guerra de facções que existe no nono andar. Mas eu nem me preocupei muito com isso, porque tá muito longe ainda, né, de chegar e tal. Eu tô mais preocupado com o que vai acontecer no terceiro e quarto andar. E além disso, ele trouxe pra gente, no programa, né, aquele orc maldito, ele traz pra gente 2 exploradores que o Carl e a Donald já tinham visto antes, que eram aqueles do TPK, aqueles caras que matavam outros exploradores. E a gente descobriu mais coisas sobre eles. Essa parte foi bem legal, inclusive, né? A gente descobriu que eles são um casal, e que eles tinham um filho, eles entraram na masmorra com um filho. E aí, eles acabaram matando outros exploradores, porque foi isso que o mestre da masmorra deles, então o guia deles, assim como o Carl e a Donald tem o guia que é o Mordecai lá, Mordecai, não sei falar, que é o líder da masmorra deles e ajudou eles no começo. Eles também, esse casal também teve um líder na masmorra diferente, um guia diferente,
que aconselhou eles a matarem os outros exploradores, e por isso que eles começaram a fazer isso, que é um grande problema, né? E eles meio que gostaram da coisa. Em determinado momento, o Carl deixa pra eles uma bomba num bicho morto ali saindo da área segura. E a gente descobre que esse filho, a mulher, eles são um casal, né? A esposa ela tem uma habilidade de invisibilidade, de furtividade, e o cara tem uma habilidade de rastreio. E eles tinham um filho, né? E esse filho estava escondido pela habilidade de furtividade da mulher. E aí esse filho sai e quem abre a bomba que o Carl deixou foi o filho. Ainda assim, não foi o suficiente para matar o menino. Mas a mulher, eu acho que ela chama Maggie, ela vai e mata o próprio filho, achando que ele não tinha salvação. Então, assim, eles são meio que assassinos mesmo, né? Eles são meio que ficaram meio loucos lá na masmorra por matarem outras pessoas, o que deu a entender, pelo menos foi o que eu entendi, e agora tomaram gosto da coisa. Eles mataram ali o próprio filho, mesmo sabendo que era só pegar o filho e levar ele pra sala segura que ele ficaria bem. E eles estão culpando o Carl pelo que aconteceu, por eles terem sido obrigados a matar o próprio filho, né? O que é um absurdo. E aí o nosso amigo lá, apresentador Orc, ele presenteia a galera no final do programa e ele presenteou a Meg ali com um item que eles podem localizar o Carl. Então eu acredito que vai ter uma batalha, um famoso PVP no próximo livro, provavelmente, já com esses dois aí, e vai ser sério o negócio, né? Vai ser drástico. E aí tem os outros pontos de atenção que eu não gostei tanto, tá? O que aconteceu? Nós temos ali uma NPC que tava com aquele grupo de idosos, mas não necessariamente fazia parte do grupo de idosos, que ela parece ser meio surtada, tá sempre com um carrinho de mercado, com um monte de lixo, assim, de tranqueira dentro e tal, que foi já uma NPC bem suspeita. E aí, uma NPC não, ela é uma exploradora, né, uma jogadora, bem suspeita. E aí a gente descobriu que ela parece ser de um sistema rival da Borat, que é o sistema que está organizando ali a masmorra, né? Parece ser de um sistema bem ficção científica, uma galera da ficção científica que organiza também alguns campeonatos, mas que eles têm uma dívida muito grande para receber dos Borat e eles estão cercando o sistema. Então, o livro deu a entender, tá? Pelo menos foi o que eu interpretei da situação, de que ela teria sido uma enviada daquele outro sistema e estava esbilhotando na masmorra. E o outro ponto de atenção é o que acontece já bem no final do livro, no epílogo, que fala pra gente sobre os goblins, né, os goblinoides que eles enfrentaram antes no primeiro andar. Foi bem legal, inclusive, que eles explodiram tudo e tal. Como se eles estivessem ganhando consciência, como se eles estivessem passando ali a não serem apenas monstros da masmorra e ganhando uma consciência própria, uma identidade própria em primeiro lugar, o que passa a ser um problema. E a IA do jogo garante a esses goblins uma vingança, né? E aí são dois pontos de atenção por alguns motivos. Primeiro que eu comentei aqui antes, né? Eu não gostaria que o livro tomasse um rumo de ignorar a masmorra, ignorar o jogo em si e virasse algo sobre o Carl organizando uma rebelião para lutar contra o sindicato. Tá? Eu não queria isso, tô cansado disso, a gente já viu isso em Jogos Vorazes e tantos outros livros nesse sentido. Eu queria que realmente fosse um livro, uma série de livros sobre o jogo, que ele vai jogar o jogo, que no final ele ganha o jogo lá no nível 18 e vira o dono do mundo, né? O dono do planeta Terra, e terminasse assim, com a liberdade dele. Então eu fiquei um pouco preocupado, assim, receoso, eu diria, com os rumos que as coisas vão tomar. Porque essa mulher aí do carrinho de supermercado, ela poderia ser uma agente de outro lugar que influenciaria o Carl, por exemplo, montar uma rebelião, alguma coisa assim, que era um rumo que eu não acho interessante. E tem essa questão dos goblinoides ganhando consciência também, que pode significar que a masmorra vai ter um peso diferente. Eu torço para que esse negócio dos goblins aí tenha sua vingança, seja só para que um vilão, né, venha para o livro efetivamente, com motivos muito bons, inclusive, porque eles estão tramando uma vingança justa. Afinal de contas, o Carl e a Donald explodiram tudo lá na masmorra deles, inclusive os bebês goblins e o chefão, e saquearam tudo que eles tinham. Foi terrível, né? E agora eles ganhando consciência, existe um peso por trás, uma justificativa para essa vingança, o que pode ser muito legal. Então a gente vai aguardar para ver. Mas são pontos de atenção ali que, né, são indícios. Eu não acho que vai utilizar nem nada do tipo. E agora, no terceiro e o quarto nível, eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer. Eu vou ler já o segundo livro. E talvez, se vocês quiserem, eu faça um segundo vídeo aí comentando minha experiência de leitura sobre o volume 2, que é chamado de... Como que é o outro? Cenário apocalíptico, né? Carl e o cenário apocalíptico. Ele vai falar pra gente sobre o nível 3. Eu acho que vai ter o 4 também, mas aí eu já não sei. Basicamente, galera, o nível 3 ele é muito importante porque eles escolhem ali a raça e a classe. Eu não acho que eles vão mudar de raça, nem o Carl, nem a Donald, mas eu acredito que eles vão escolher classes bem interessantes de se ver, e eu tô muito curioso pra ver. Eu acho que a Donald vai pra uma classe mais
mágica ali, de dano mágico e tal, e o Crow vai pra uma coisa mais de monge, lutador, uma parada assim, que é onde ele já tá indo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou começar a ler o 2 já, e talvez eu grave outro vídeo assim, porque foi muito divertido essa jornada aí. E o nível 4 ele é bem interessante também porque começam os patrocinadores, né? A grande questão do 4 é essa, e você vai ter patrocinadores que vão poder enviar itens especiais e abre a possibilidade de muita coisa acontecendo. O nível 3, até onde eu entendi, é uma cidade também. Então eles vão ter a oportunidade ali já de vender e comprar muita coisa. É outro recurso que eu acho muito legal dentro dos jogos. E eu quero ver como que ele vai se sair. E é isso, né? E é isso. Foi muito bom. Eu dou, cara, uma nota 10 pro livro. Vou falar o quê? 5 estrelas favorita. Livro bom demais, muito divertido. Me deixou pensando nele, me fisgou muito, assim, imersão 99%. Muito bom o livro. Nenhum momento que eu parei e falei, putz, que coisa chata, né? Nossa, vou ter que passar dessa parte aqui porque tá chata. Não teve isso. O livro inteiro eu me senti muito imerso ali no livro e me divertindo com tudo que acontecia. Eu sei que talvez ele possa parecer um pouco repetitivo para algumas pessoas, porque é isso, né? Eles vão pro lugar, matam o monstro, tem um chefão, mata o chefão, pega item, vai para outro lugar. Mas, cara, o jeito que é feito, eu pelo menos gostei bastante. E me diverti, tá? Então é isso. Espero que vocês leiam aí, compartilhem comigo também os comentários sobre a leitura e o que vocês acharam. Se puderem, comprem o livro pelo meu link da Amazon, tá? Ajuda demais e eu agradeço muito. Mais do que isso, deixa um like, se inscreva no canal. Um abraço, tchau, até o próximo livro aí, Clau e o Cenário Apocalíptico.